Agora eu chamo a sua atenção para essas imagens que a gente vai mostrar agora. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança agredindo o próprio filho com um golpe de capacete. Segundo o adolescente, que tem 15 anos, o pai foi até o local de trabalho dele após ser notificado pela justiça porque não estava pagando pensão. É final da manhã quando o homem e uma mulher chegam no Lava Jato. Após alguns segundos, o adolescente aparece caminhando em direção à calçada. Ele para e começa a conversar com o pai. Na sequência, o homem desfere um golpe com um capacete contra o rosto do filho. O menino reage, joga um objeto contra o pai e sai correndo. As pessoas que estão no local saem para ver o que está acontecendo. Essa outra imagem mostra o pai correndo atrás do filho que entra em uma construção. Ele sai, o pai retorna e um homem chega para separar a briga. O menino aparece na calçada e por pouco não é agredido pela mulher. O pai retorna, tenta entrar na construção e é impedido. Depois, pai e filho batem boca. Na sequência, o homem e a mulher vão embora. O adolescente de 15 anos, que teve ferimentos na boca e na perna, conta o motivo da confusão. Eu tava trabalhando, né? Tava tranquilo, aí o namorado dele chegou, aí me chamou para conversar. E mesmo que ele me chamou para conversar, ele perguntou o que eu e minha mãe tava querendo com ele. E eu falei que ele não tava só pagando a pensão certo. Aí ele veio e me deu uma capacetada no meu rosto. E aí eu voltei o vidro de silicone nele, né? E ele tentou me pegar lá fora. Eu entrei dentro da construção e fiquei lá. E meu patrão e meu outro amigo veio, que trabalha comigo. Agora, tem rixas, brigas anteriores entre você e ele, ou você conversa normalmente com seu pai? Não, desde que eu nasci, eu só convivo com a minha mãe, ele nunca me procurou. Que agora ele veio a fazer isso aí. Um boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado aqui na CPJ, Central de Polícia Judiciária. A vítima passou por exame de corpo de delito. Agora o caso será investigado pela Polícia Civil. Tá sendo ruim, né? Tem gente passando na porta de casa, a gente fica meio assim. Eu tô aqui na escola, fico preocupado lá em casa. E o que você pretende de agora para frente? Sair pouco, evitar ao máximo, ficar esperto, porque eu não sei o que ele possa fazer, né? Vamos lá, gente. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o número de processos de pensão alimentícia dobrou em 5 anos aqui no Brasil. Mais de 90% dos pedidos são para que homens que não exercem a paternidade como deveriam, para que eles possam exercer então. E não é só a questão financeira não, gente. Imagine aí como é que está o emocional desse adolescente que a gente mostrou agora. E quantos outros adolescentes também têm esse sentimento de negação dos pais. Vem cá, vamos repercutir esse assunto? Aqui no nosso estúdio, o advogado Zedu, muito obrigado, José Eduardo Coelho Dias participando com a gente. Elza Leite, psicóloga, muito obrigada também. E a Marluce, boa tarde, Marluce, seja bem-vinda. A Marluce também tenta, pede aí na justiça para que o pai consiga, pagar também a pensão do filho dela. Daqui a pouco ela vai contar a história pra gente. Mas antes, Edu, essa imagem que a gente viu agora, a gente sabe que a maioria dos casos é o quê? O homem vai até a mãe, vai até o trabalho da mulher, tirar a satisfação com ela, fazer ameaças quando ela cobra pensão, o que já é um absurdo. Agora, ir atrás do filho e fazer essa agressão que a gente viu, aí é o cúmulo, né? É um absurdo completo. Primeiro que a gente vem sempre falando, né, Roberto? Criança e adolescente tem que ser alvo de proteção e não de agressão, né? E é muito estranho quando a gente vê que a pessoa que está inadimplente é a pessoa que cria uma confusão. É simples, não quer confusão, pague a pensão direitinho. Está achando que o valor da pensão é alto? Busque os mecanismos jurídicos para poder corrigir, porque acontece. De vez em quando a gente vê casos também de distorção, do valor, que muda, a pessoa passa a ganhar menos e a justiça permite que se mude o valor. Então nada justifica esse tipo de coisa, nem a agressão contra a mulher, que é inadmissível, muito menos contra a criança e adolescente. Não faz sentido. E ele que já estava errado ali por não pagar a pensão, agora é um outro processo em cima também. Tomara que venham muitos aí em cima dele, porque isso nada justifica uma agressão física. Por quê? Porque ele está inadimplente, vai agredir fisicamente alguém. Isso é difícil até a gente comentar, né? Porque é tanto erro que foge de um limite mínimo de razoabilidade. E aí a gente se pergunta, Elza,
já tem o sentimento de negação do filho que nunca teve esse contato com o pai da forma que deveria ter, com amor, com carinho, com respeito, né? E os sentimentos que isso vai gerando na criança, que depois vai vindo a fase da adolescência, a juventude. Conta pra gente. Primeiro a gente tem que separar que genitor é aquele que só faz o filho. Ser pai é algo muito mais profundo e complexo. Então esse cara aí, ele é só o genitor, ele não é o pai dessa criança, né? Ele não exerce essa parentalidade. É um ato de completa covardia e crueldade contra esse filho. A criança que não tem esse cuidado de um dos genitores, ele passa por um processo de abandono material. O abandono material gera abandono afetivo e isso é uma violência contra a criança. A criança tem inúmeros problemas com isso. Ela tem problema de ordem física. A gente tem estudos que falam que a criança que passa por abandono, ela tem diminuição do QI e da capacidade intelectual dela. Essa criança passa por problemas emocionais profundos, porque a dor do abandono é uma das maiores dores que a gente tem na vida. Então, ela cresce insegura, ela se sente rejeitada, ela tem dificuldade de criar vínculo com outras pessoas, de receber afeto, de dar afeto. Essa criança pode ter problema com depressão, ansiedade, agressividade. Ela também passa por inúmeros problemas sociais, porque quando você escolhe não amparar o seu filho do ponto de vista material, você está proibindo ele de ter uma vida melhor. Você está escolhendo que aquela criança seja privada de escola de qualidade, alimentação de qualidade, vestimento de qualidade, saúde de qualidade. Ou seja, é covardia pura, é um ato de responsabilidade total. Isso marca a criança. Você imagina a criança saber que o pai dela só dá o alimento para ela porque um juiz determinou e não foi voluntário? Isso é uma dor terrível. O que deveria ser, né, uma obrigação. E muitas vezes, Roberto, o que a gente vê, principalmente em terapia de família? O pai ou a mãe, porque a mãe às vezes dá pensão também, ele deixa de amparar o filho do ponto de vista material porque ele tem problema com o outro genitor. Então ele pune a criança porque ele tem questões mal resolvidas com a mãe daquela criança ou com o pai daquela criança. Ele até prejudica essa mãe, só que ele prejudica muito mais o filho dele, a pessoa que ele colocou no mundo. O filho, Roberta, ele não quer o dinheiro do pai. Ele precisa do dinheiro do pai, é diferente. O que o filho quer é ser visto por esse pai, por essa mãe, é ser amparado, porque foi vocês que colocaram aquela criança no mundo. O filho quer amor, afeto, carinho, atenção, dedicação. Ele não quer o seu dinheiro. Que forte isso, né? Que forte essa fala. Marluce, mais uma vez a gente agradece muito sua participação. E quando eu disse, né, que geralmente esse homem, esse pai, né, esse genitor, vai até o trabalho da mulher e ali a gente viu ele indo até o trabalho do filho. Foi exatamente o que acontecia com você, né? Exatamente. Quando eu separei do meu ex-marido, meu filho tinha 1 ano e 10 meses. Ele, até então não tinha entrado com ações de paternidade. Aí ele pegou e começou a me ameaçar no trabalho, essas coisas. Então eu tive que entrar com ação protetiva, porque no meu trabalho eu estava sendo ameaçada e pelo direito do meu filho, que ele não estava me ajudando. E a gente sabe que isso é muito comum, Zedu. A mulher recebe muita ameaça depois que ela entra com esse processo do pedido de pensão. Olha o que ela estava sofrendo e ela se sente coagida nesse momento. A gente vê, inclusive, algumas mães tentando até renunciar a um direito que nem é dela, que é do filho, por medo. Mas nós temos aí a Lei Maria da Penha com as medidas protetivas exatamente para impedir que esse tipo de situação aconteça. Se tem um direito e é um direito do filho, é dever dessa mãe buscar esse direito do filho. Porque ela, como guardiã, tem algumas obrigações. Dentre as obrigações está a de proteger, de cuidar, de guardar de uma forma mais ampla falando. Então ela tem que ir atrás. Agora tem essa questão, nós vivemos numa sociedade que tem um machismo estrutural em que o homem se sente proprietário, dono, tudo tem que ser do jeito dele. Mimadinhos, são homens que não se autorizam como homens e por isso acabam agredindo as mulheres, né? Ameaçando, querendo colocar uma superioridade física. Por quê? Porque não tem superioridade moral. Então acaba tendo que ir. Quando as palavras, quando a conversa, quando o simbolismo não é suficiente para resolver, as pessoas partem para a violência, partem para as agressões, o que também é inadmissível.
Nosso ordenamento jurídico tem medidas previstas para isso. A Lei Maria da Penha tem várias medidas previstas para evitar a violência e sempre lembrando, além das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, ainda a responsabilização criminal, porque a pessoa ainda pode responder pelo dano que causou, seja físico ou psicológico, mas aí sim ser punido e não... Porque a Lei Maria da Penha é só para proteção, para impedir que alguma coisa ruim aconteça, mas em acontecendo ainda há responsabilização criminal. Agora, só vamos deixar claro que se a justiça também determinar que quem vai pagar a pensão é a mulher, isso também vale para ela, né? A gente só está usando aqui esse caso como exemplo, porque cerca de 93% dos casos, os homens que são responsáveis por essa pensão, né? Os filhos acabam ficando, então, com a mãe. Agora, Marlúcia, diante dessas ameaças que você sofria, e você, não sei se ainda sofre essas ameaças até hoje, eu queria saber qual foi a saída que você conseguiu para tentar ter alguma ajuda financeira, se foi formal, se foi informal, se foi pedindo todo mês, como é que você foi lidando com essa ajuda financeira? Realmente tive que entrar na justiça mesmo, tipo assim, o acordo lá, na época eu até fiquei meio chateada porque foi um valor de R$60, não dava nem para comprar nem as alimentações. R$60? Uhum. Não dava para comprar nem o leite dele, nem as misturas dele. Aí, tipo assim, eu até reclamei, né? Falei assim, poxa, é muito pouco, não dá pra nada. Não dá nem pro leite dele. Aí, tipo assim, se pulou R$100. Aí até... Todo mês eu tinha que, tipo assim... Aí ficava atrasando, deixando. Aí eu peguei, foi pagando... Aí tornou a atrasar de novo. Aí vai aquela espera pela justiça, né? Até você conseguir de novo. Aí você recebe o atrasado. Aí paga 2 meses. Volta a fazer a mesma coisa de novo. Como se fosse um anotado fiado ali na venda, né? Rapidinho, Marlúcia, eu tô aqui até agora chocada com esse valor. R$60. Essa foi a determinação inicial da justiça e depois R$100. Pode isso, um valor desse que, como a mãe disse, não paga nem o leite. O cálculo dos alimentos é feito considerando as necessidades e a possibilidade. É muito difícil a gente que não conhece, né, as circunstâncias do caso fazer uma avaliação. Mas é evidentemente que esse valor parece um valor irrisório. Agora, a gente não sabe também a capacidade de pagamento desse pai. Porque, como eu disse, o cálculo é necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Se a parte demonstrar que a capacidade é maior do que aquela que está sendo afirmada, o valor da pensão vai ser modificado. E lembrando também, Roberta, que a lei permite que em havendo uma mudança na situação, tanto do alimentando quanto do alimentante, pode ser revisto o valor. Esse valor pode ser revisto. E outra coisa que ela disse aí, realmente é uma coisa que a gente sempre repete, o tempo do judiciário não é o tempo da vida. O judiciário, às vezes, não dá conta de satisfazer a todas as demandas com a urgência que a vida requer. Mas é muito importante que as pessoas procurem, que busquem, até por uma questão estatística, né? Se você não tem a procura pelo serviço, o Estado não vai fornecer o serviço. Então, atrasou, e não tem essa história, igual muita gente pensa, eu só posso cobrar depois que passa de 3 meses. Não é verdade. No dia seguinte ao vencimento, você já pode acionar o judiciário para cobrar aquela pensão. E outra coisa, pode cobrar, inclusive com a correção monetária, porque o dinheiro desvaloriza também. Então, se a pessoa atrasa o pagamento, outra coisa, essa manipulação que alguns homens fazem, alguns pagadores de pensão fazem, no sentido de ficar atrasando propositalmente, isso também é uma forma de violência contra a mulher, tá? Isso é uma violência psicológica. Por quê? Porque o filho precisa ser sustentado. A fome não espera. Aí você vai fazer o quê? Aí eu vou fazer aquela pressãozinha psicológica. Como? Não, hoje eu vou pagar no dia 10, depois eu vou pagar no dia 15. E os casos que a gente vê com pensões irrisórias, o sujeito, em vez de fazer o pagamento, para a mãe que está cuidando daquela criança, pagar a conta de luz, pagar o leite da criança. Não, aí eles depositam um dia R$10, outro dia R$20, tudo picado, até para a pessoa perder o controle financeiro. Isso também é violência psicológica. E isso também tem que ser motivo de uma ação judicial.
E olha, são muitos casos, tá? A gente está aqui no Facebook, tô lendo alguns comentários. Jana Oliveira fala, boa tarde, uma covardia tremenda. Olha o tamanho do Brutamonte batendo no próprio filho que ele não criou e nunca deu carinho. Obrigação dele pagar pensão e resolver-se com a mãe, né? O que também não é certo, Roberta, né? O comentário da Jana. Olha, e só para acrescentar aqui, um pai que abandona o seu filho, ele pode responder um processo cível por abandono afetivo. Porque o abandono afetivo não é que vai obrigar alguém a sentir alguma coisa por alguém, não. Mas o dever de cuidar, de orientar, ele é previsto na nossa legislação. E se é previsto, é exigível. E se a pessoa falha com esse dever, tem que indenizar o outro. Além do abandono material, porque alguém que deixa uma criança à própria sorte tem que responder por abandono material, civilmente e criminalmente. Agora o triste disso tudo, Posso fazer uma pergunta pra ele? Cobrar isso, né, Elza? Posso fazer uma pergunta para ele? Cabe também danos morais nesse caso? Meu entendimento é no sentido de que há um abalo psicológico no moral da pessoa e é que esse desequilíbrio é indenizável. Então, sim, cabe indenização por dano moral. Olha só, tem mais comentários. Driele Lopes diz, boa tarde, me identifico muito, pois meu filho recebe um valor de pensão, mas ele nem queria receber. O pai nem parabéns no aniversário dele deu, tá? Que foi agora, no último dia 14. Também teve outro comentário aqui da Lenir Bonifácio, diz, meus filhos ficaram adultos e sabiam que o pai fugia para não dar pensão e atenção. Eu também já apanhei, porque fui no trabalho dele cobrar pensão. Tem mais comentários aqui, Maricilda também participa com a gente, nada justifica a agressividade, tudo tem que ser a base da pancadaria, gente, é muito triste, tá? Ela pergunta, não seria mais fácil resolver de outra maneira? E o que é triste também é que os filhos, há casos em que as mães levam essa informação para os filhos, a mãe não sabe se conta, se não conta, se compartilha, a pressão que ela está recebendo também, porque também não é fácil criar um filho aguentando esse rojão. Mas e aí, Elza, como que a gente pode minimizar esses impactos também na vida das crianças? A mãe corre o risco de provocar alienação parental, que é quando ela convence a criança que o outro genitor é uma figura ruim. Esse é um problema entre os pais, que o máximo que a gente puder tentar poupar essas crianças é melhor, porque metade de mim é meu pai, outra metade é minha mãe. Quando eu cresço não gostando de uma dessas figuras, eu deixo de gostar de mim e eu começo a me questionar assim, poxa, o que tem de errado comigo? Se o meu próprio pai não me quis e não me alimentou, eu devo ser uma pessoa muito ruim. Então, quanto mais ético a gente puder ser com os nossos filhos e tentar resolver do ponto de vista judicial com essas outras figuras, com a figura do pai ou da mãe, melhor para essa criança. Só que tem uma coisa que o pai e a mãe que não exerce esse papel esquece, é que eles vão envelhecer. E sabe o que acontece no futuro? O abandono inverso. O pai e a mãe ficam velho e doente e depois quer exigir desse filho um cuidado e o afeto. Só que ele não consegue oferecer. Por quê? Porque não teve vínculo. Vínculo é algo que se constrói com o tempo, com a convivência. Aí eles querem, e o Estado obriga o filho a cuidar do pai velho, da mãe velha, mesmo sem um vínculo, e é muito difícil. Aí fica lá se lamentando, se vitimando, os meus filhos não cuidam de mim, não olham pra mim. Mas e aí, você foi quem? O que você fez? Qual foi o papel que você exerceu durante a sua vida? Qual foi a parentalidade que você se dispôs a exercer? Nenhuma. Então depois a vida vai cobrar. Eu nunca vi um homem que abandonou os seus próprios filhos que tenha prosperado, Roberta. As histórias são tristes, são cruéis. Então a gente tem que pensar, não é só agora, é no futuro também. Porque a consequência chega, né? Marluce, o seu filho hoje, como é que ele lida com esse assunto? Olha, devido a ele ter feito uma ligação pro pai, aí o pai falou que não poderia pagar a pensão. Ele, pai, eu não estou ligando para isso. Devido a que está acontecendo, uma pandemia, eu quero saber como o senhor está, como é que está aí. Aí ele foi falando algumas palavras. Ele me entregou o telefone, não quero mais, mãe. Uma decisão dele, do filho. Aí eu falei assim, poxa, filho, fala com ele, explica que não é assim. Aí, não vou falar mais. Aí eu falei assim, olha, ele não está cobrando você realmente. Realmente está atrasado, mas a gente não está jogando. Aí nisso, depois disso, ele entrou em depressão, crise de ansiedade, ficou internado. Na hora que eu mais precisei dele, passei mensagem explicando, passando todos os dados que estavam acontecendo. Simplesmente visualizou as mensagens
E deixou? Deixou. Não sabe. Agora o Zedu disse uma palavra muito forte, muito certa, que a fome não espera. E aí você acaba sendo pai e mãe, não só no emocional, mas também no financeiro. Como é que você faz para se virar? Olha, eu trabalho de segunda a sexta na casa da minha patroa. Sábado eu trabalho fazendo faxina por fora. Quando é um feriado eu também pego um por fora para me dar conta, né? Porque eu pago a psicóloga dele, até que neuro e o psiquiatra ainda consegui, mas foi muito difícil a gente conseguir uma consulta aí, né? Porque tá muito difícil. Mas mesmo assim a psicóloga ainda me aperta. Porque, tipo assim, era toda semana, né? No começo, que ele tava ruim. Agora não, graças a Deus, né? Ele já tá trabalhando, tá uma cabecinha. É difícil mexer com adolescente, porque às vezes os outros até me cobram, que eu tô cobrando demais. Nossa, Marlu, você cobra demais, mas, poxa, é um zelo, é um medo, é uma sensação, assim, de culpa, que às vezes o outro me culpa muito. Então, assim, tem hora que eu nem sei o que eu faço mais. Zedu, até mesmo com esse gasto extra que ela tem que pagar psicólogo e o pai não tá nem aí, né? O que ela pode ainda fazer num caso como esse? Se você for à justiça demonstrando que desde o momento da fixação houve um aumento da necessidade de pensão, o juiz vai determinar o aumento daquele valor. Por quê? Como eu disse, né? É o binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade de quem vai receber e possibilidade de quem vai pagar. Agora, olha só, a possibilidade é só um limite, porque a própria pessoa que paga a pensão também precisa sobreviver. Agora, se há o aumento na necessidade, evidentemente que aquela pensão vai ter que ser majorada e o judiciário dá conta disso. Tem mais comentários aqui, gente. Carmelita também diz, tem mãe que abandona seus filhos também por falta de amor. Muito. Mãe e pai é aquele que cuida. E a gente até reforçou esse assunto aqui, viu, Carmelita? A gente está usando esse caso específico porque foi um que aconteceu. Mas a regra vale para os dois lados. A Mari Vasconcelos também diz, sabe, Roberta, minha filha tem 14 anos, o pai não registrou e nunca deu pensão. É revoltante. Também tem outros comentários aqui. A Thalita, na verdade, envia pra gente uma pergunta. Quando o pai está em internação, como é que fica, Zedu? Quando o pai está em internação. É aí aquela história, né? Necessidade e possibilidade. Se por algum motivo ele está internado por doença ou porque está preso, no caso de prisão existe um benefício previdenciário próprio que os dependentes podem acionar a Previdência e receber. Eu acho que é o auxílio reclusão, eu não tenho muita certeza, sim, mas acho que é isso mesmo, que podem receber aquilo ali. Mas no caso de uma doença, se a pessoa realmente está ali debilitada e não tem condições de efetuar o pagamento, essa própria pessoa vai ter que fazer uma revisão da pensão, sob pena da dívida ficar se acumulando, e aí ele estando restabelecido ter que dar conta de pagar inclusive os atrasados. O problema é essa coisa do atrasado. Ninguém deveria atrasar uma pensão alimentícia. Isso é uma obrigação moral. Isso foi convertida numa obrigação legal porque a moral é falha. Mas ninguém deveria esperar um judiciário bater as portas para poder pagar a pensão. Tinha que ter a consciência de que colocou no mundo, tem que dar conta de criar e acabou. Isso não é papel da mãe. A gente até glamoriza muito, Roberto, essas mães que fazem o papel de mãe e pai ao mesmo tempo. Mas isso não é para ser glamorizado, porque isso está errado. Isso está errado, claro, são pessoas nobres que correm atrás, mas a gente não devia aceitar isso com essa naturalidade. A gente devia ficar indignado quando a gente vê uma mãe que é forçada a fazer o papel de mãe, pai e se virar. Por quê? O menino não deixa de comer se o pai não paga a pensão. Ele não deixa de respirar, de beber, não deixa de ter necessidade. E aí vai ficar o quê? Só nas costas de um? Que sobrecarga é essa? Por que a gente aceita isso com tanta naturalidade? Olha a sobrecarga da Marlúcia, né? Não pode. Que ela acabou de não contar. Pode. Na maioria das vezes, essas mães guerreiras estão profundamente adoecidas. Exatamente. Na autoestima, exaustas, nas emoções, tudo. são exaustas. Não e tá aí, certo. essa parentalidade que essa mãe poderia exercer com mais tempo, com mais afeto, com mais paciência, ela não consegue. Por quê? Porque ela tem que trabalhar muito, segunda a segunda. muito, e quando ela chega em casa, o que ela entrega para o filho é só o pouquinho que sobra dela mesma. Então, a criança é prejudicada em todos os aspectos. É muita irresponsabilidade. Olha só, o nosso tempo está acabando, mas chegou uma pergunta aqui da Amanda. Ela quer saber no caso do pai que está preso. É o mesmo esquema em relação ao pai que estaria internado, Zé? Olha só,
pai estar preso não significa necessariamente que ele não tenha recursos. Porque existem várias formas. Existe, pode ter um dinheiro, um valor, um bem ou alguma coisa. Ela pode pedir para o avô ou a avó também pagar? Sem contar com isso, quando você constata a efetiva impossibilidade daquele devedor primário dos alimentos, você pode acionar os avós, chamados alimentos avoengos, para entrar em cena e sim pagar a pensão, porque a criança não pode deixar de comer, não pode deixar de se alimentar, de se vestir. Perfeito, gente. Olha, infelizmente tive até que fazer um sinal. Não vou ficar com o microfone. Tive até que fazer um sinal aqui porque o nosso tempo acabou. A gente sabe que esse assunto rende porque é a realidade de muitas famílias. Marlúcia, aproveita aqui depois então a participação do Zedu ali nos bastidores e tira sua dúvida com ele, tá? Ó, obrigada, viu, pela sua participação. Elza Leite, agradeço também. E Zedu, obrigada. Você é sempre muito esclarecedor também para os nossos telespectadores. Sempre à disposição aqui.